Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o lado sombrio do One Person Business. Antes de tudo, se você não está familiarizado com esse termo de One Person Business, que é basicamente um negócio de uma pessoa só, é mais um conceito do que o sentido literal. Você tem como até levar pelo sentido literal de ser uma pessoa que trabalha sozinha, às vezes como um freelancer, por exemplo, mas também se aplica muito a agências ou em grupos de pequenas pessoas, às vezes formados por 3, 4, até às vezes umas 5 pessoas, que tem um negócio muito enxuto, que pode ser aplicado para esse one person business, né? Esse conceito de negócio bem enxuto. Mas qual a grande diferença, geralmente, quando a gente fala de one person business? A gente está geralmente pensando em alguns conceitos que vêm junto com a ideia de você trabalhar por conta própria, você não ter um compromisso regular com um lugar específico, por exemplo, um escritório, você ter mais flexibilidade em termos de horário, literalmente ter mais aquelas liberdades de tempo, geográfica. Quando a gente fala de one person business, a gente geralmente vai remeter esses pontos, beleza? Mas eu queria falar um pouco também sobre os lados negativos, porque a princípio é muito bom. Obviamente, traz suas vantagens. A gente ter essa liberdade, essa flexibilidade é algo muito bacana, mas também tem um lado negativo que eu acho que é pouco abordado e eu acho que de pouquinho em pouquinho tem sido mais levantado ultimamente. Então, antes, qual é a minha história com o One Person Business? Como é que eu comecei? Qual é o meu negócio que eu tenho hoje em dia que se encaixa dentro desse conceito? Então, 2020, quando veio a pandemia, eu já estava trabalhando há um tempo em uma consultoria, né, uma outra empresa que eu não faço mais parte hoje em dia, mas quando veio a pandemia, a gente foi direto para o home office, né, todos os funcionários, e desde o home office eu não saí mais. Em 2022, eu saí do meu antigo emprego e fundei minha agência de marketing que eu tenho hoje, que é a Utecna, e desde então eu tô no mesmo lugar físico, né? A gente está no mesmo espaço. O meu quarto se tornou meu escritório, o que é a realidade de muita gente que trabalha com digital, porque não tem essa necessidade tão aguçada de ter um espaço físico, de ter uma estrutura, e é até um ponto que a gente às vezes fica receoso de começar a pensar porque vai ser mais despesa, mais custo, mais dor de cabeça, quando você consegue ir ver o negócio crescer dentro do teu quarto, dentro do teu escritório. É algo legal, mas tem muitas ressalvas, que é isso que eu quero comentar agora. O primeiro ponto, que eu acho que é o que mais tem me pegado ultimamente, é a questão de estar solitário, se sentir solitário. Não que seja solitário no sentido de não ter ninguém para conversar, não ter contato, não ter amigo. Não, mas para pensar. Você passa o dia inteiro dentro do teu escritório, né? Que geralmente, para quem trabalha em casa, se mistura com o quarto, mas você passa o dia inteiro dentro do mesmo espaço. Geralmente, quando você trabalha em home office, você não tem tanto aquele regulamento de começa a tal hora e termina a tal hora, e geralmente você vai levar o dia inteiro dentro do teu quarto, na tela do computador, na tela do celular. Mas por mais que você tenha contatos, né, você esteja o tempo inteiro conversando com a pessoa, trocando informação, falando no WhatsApp, às vezes fazendo reunião, é sempre você falando com uma máquina, você falando com o computador, você falando com o celular. Então, perde um pouco aquele fator humano de você olhar para o lado e ter um colega teu que você consegue ver se trocar uma ideia. Olhar para o outro lado e ter outro colega seu de outra área que você também consegue trocar uma ideia, trocar umas experiências. E ter esse contato humano, essa energia humana, essa energia literalmente física, é algo que faz falta. Cara, eu depois de 4 anos, na prática mesmo 5, 2020, 21, 22, 23 e terminando esse ano agora, 5 anos dentro do mesmo espaço, eu tô cansado. Eu realmente quero mudar um pouco isso agora, porque isso faz falta. Eu sinto muita falta realmente daquele processo de ir para o escritório, conversar com pessoas, ter pessoas ali dentro do ambiente que eu posso trocar uma ideia que não necessariamente estão dentro da mesma área que eu tô, mas ter esse contato humano, olhar no olho da pessoa, apertar a mão, isso faz falta. Você acaba se sentindo muito sozinho e você, às vezes, no meu caso, por exemplo, tu vai vendo o seu ciclo social se enxugar um pouco, porque até o próprio trabalho em si, ele faz parte do ciclo social. Então, tu sente realmente que o teu ciclo social está começando a se enxugar muito e isso faz falta. Segundo ponto que eu até anotei aqui na minha colinha eu senti que desacelera muito a tua fome de fazer acontecer. Desacelera muito, porque querendo ou não, você no começo, você vai sentindo que o negócio vai tomando tração, você vai começando a fazer algumas coisas acontecerem, mas chega num certo ponto que você começa a ficar muito confortável no patamar que você está. Você começa a literalmente estar
tranquilo numa zona de conforto. Aí é aquele papinho de coach mesmo, mas você tá dentro de uma zona de conforto que pra sair é um pouco mais chato. Eu acho que desacelera muito. E também essa falta de contato, se você não tá com a galera ali do teu lado, vendo a coisa acontecendo, eu acho que perde um pouco aquele tesão de, caraca, tá o time todo engajado, tá todo mundo aqui, todo mundo chegou cedo, todo mundo tá aqui no mesmo propósito. Eu acho que você perde um pouco desse feeling. E você tá literalmente vendo a pessoa do teu lado trabalhando. Até um ponto que eu acho que desacelera no sentido de produtividade também, porque, querendo ou não, a gente passa muito tempo dentro do mesmo espaço, dentro do escritório, ou às vezes vulgo quarto, mas você passa muito tempo olhando para o computador, não necessariamente fazendo um trabalho produtivo. Normal, é fato. A galera que trabalha de home office o tempo inteiro perde muito tempo, às vezes fazendo ou um trabalho bobo, às vezes só olhando e-mail, checando e-mail, ou às vezes perde até tempo, cara, olhando YouTube, rede social, o que, quando você está no presencial, reduz muito, porque você, entre aspas, está prestando conta com quem está do teu lado ali. O cara está vendo o que você está vendo. Se eu olhar para o lado, eu vou ver o que o Joãozinho está vendo no computador dele. Então reduz muito essa propensão à falta de produtividade. O terceiro ponto que eu notei aqui também na minha colinha é que, cara, você perde muita experiência. Tá, que tipo de experiência? Vai ser um pouco vago o que eu vou falar agora, mas é algo que eu senti e compartilha comigo se para você faz sentido ou não. Mas diminui a experiência no sentido de, às vezes eu tô indo pro trajeto daqui da minha casa pro meu escritório, pro escritório de onde eu trabalho. Cara, eu tô vendo o mundo acontecendo. Tô vendo as pessoas passando, tô em contato com outras pessoas. A vida tá acontecendo e eu estou me deixando aberto para experiências da vida, no sentido de conhecer novas pessoas, às vezes me barrar com uma pessoa que eu não conheço, conhecer literalmente novas pessoas. Eu acho que ter esse movimento, ter esse ritual de você ir e voltar, às vezes até você usa isso como esse ritual, né, de você ir do seu trabalho para o trabalho, como também às vezes uma forma de você desligar um pouco mais, diferente do home office que você fica ligado o tempo inteiro. Mas principalmente no sentido de experiências, você perde um pouco de experiência, você fica muito restrito a experiências virtuais, que eu acho que reduz muito a tua experiência de vida. Realmente, a tua experiência de vida. Querendo ou não, é algo que faz diferença. Você tá exposto à vida em si. Caminhar na rua, passear na rua, pegar teu carro e ir até o trabalho. Às vezes você até mesmo pegar um ônibus. Enfim, tem uma frase que eu escutei que eu achei bem interessante, que é, querendo ou não, às vezes você se expor um pouco ao risco é o que te dá um pouco mais de tesão, mais experiência de você ver a vida acontecendo. Então, te tira um pouco daquela rotina tão monótona. Querendo ou não, ir para o trabalho todo santo dia, mesmo horário e voltar, é uma rotina monótona, mas é um pouco menos do que você ter essa mesma rotina dentro do mesmo espaço, da tua casa, do teu escritório e, às vezes, do teu quarto. Mas, tirando esses pontos, é claro que o negócio de uma pessoa só, né, o One Person Business, é um conceito bem legal. É um conceito que vale muito a pena para quem está começando. E se você não tem aquela ambição de montar um grande negócio, realmente um grande negócio, é algo que você pode pensar em perpetuar, tudo bem. Mas se você quiser montar realmente um negócio grande, às vezes montar uma estrutura que você consiga contratar mais pessoas, aumentar seu portfólio de clientes, fazer algo em larga escala, querendo ou não, você vai precisar desse contato humano, desse contato físico, porque até a questão de cultura da empresa faz diferença. Realmente você ter o teu espaço, você sair um pouco desse conceito de one person business para um negócio um pouco mais tradicional, vale a pena se pensar. É justamente esse movimento que eu estou começando a fazer agora aqui na UTech. Eu tenho 2 sócios, o Gabriel e o Fernando, e a gente tem cada vez mais se encontrado pessoalmente, mesmo que a gente não tenha um escritório. A gente está usando o espaço da faculdade, a biblioteca compartilhada, e tem umas salinhas que a gente consegue usar para trabalhar, que a gente está reservando para a gente. E só de ter essa rotina da gente se encontrar pessoalmente, sair um pouco desse espaço, que é o meu quarto, o quarto do Gabriel, o quarto do Fernando, a gente tá indo pro nosso escritório, cara, é maneiro. Te dá um pouco mais de tesão, saca? Te dá um pouco mais de movimento. É algo que, não sei, passa um pouco mais essa sensação de que as coisas estão acontecendo mais. Enfim, queria compartilhar um pouco dessa minha experiência com o One Person Business. Eu realmente acho que é um conceito bacana, mas vale a pena você também tomar ciência de que, assim como tem esses pontos bons, esses pontos que são excelentes, tem um lado sombrio, que é realmente algo um pouco mais solitário,
às vezes desacelera um pouco, desmotiva um pouco, deixa o teu dia a dia um pouco mais monótono. E, só ressaltando, essa é a minha humilde opinião. Então eu queria escutar de você também um pouco, se faz sentido o que eu estou comentando. Coloque nos comentários se você já teve essa experiência, se você está tendo essa experiência, como tem sido, como você tem lidado com isso, que eu realmente quero escutar. É isso. Valeu!